aniversário de 74 anos nesta casa, que é uma casa que a gente respeita muito, onde a gente tem inúmeros amigos, entre os quais nosso querido Eduardo, de há muito tempo. É uma alegria. E saber da estrutura espiritual da casa. O Centro Espírita é um espaço de luz onde quer que ele se instale. Informa o benfeitor espiritual Emmanuel que quando uma instituição espírita, quando um lar espírita, uma casa espírita se organiza, aquelas pessoas que residem no entorno, mesmo que não acreditem, recebem a influência espiritual da equipe da casa. Com isso eu estou querendo dizer que esta casa, ela desenvolve o trabalho espiritual nessa região toda. A equipe espiritual se movimenta no sentido de atender, de ajudar, de acolher e de amparar uma quantidade de espíritos que a gente não se dá conta. Então, nesta hora em que eu estou aqui neste instante, eu estou agradecendo a equipe espiritual, eu estou agradecendo ao Pai José pela recepção e pelo amparo. E eu tenho a certeza que na sua prece, né, foi isso também que você deixou claro para nós. Esses espíritos, meus amigos, são emissários de Jesus e que têm como grande alegria na sua vida poder ajudar. Então nós tenhamos a certeza de que estão ao nosso lado. O tema que eu vou abordar, né, nós e a transição planetária, ele já foi basicamente tratado não só nas músicas do coral, aliás, lindíssimo coral, não sei se o maestro continua aqui ou não, e também na mensagem de abertura. Quando nós vamos tratar de transição planetária, é importante que a gente dê uma olhadinha no que está colocado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Tá? O capítulo 3 do nosso Evangelho, ele fala a respeito das muitas moradas na casa de meu Pai. E começa com a seguinte citação que está no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver também vós aí estejais. São as palavras de Jesus escritas por João, o evangelista. Então, este capítulo 3 do Evangelho, ele vem conversando conosco a respeito das várias moradas, a casa do Pai. A casa do Pai, não é? É o universo,
Então, o universo é onde nós sentimos, nós vivemos, nós mergulhamos nesse fluido cósmico universal que é o Deus em nós, não é? E então, este universo, ele oferece, então, vários tipos de moradas, e estas moradas, elas têm uma característica que é de servir, então, para aqueles espíritos que estão vivendo de acordo com o seu estado espiritual. Então, nós vamos ver, meus amigos, que quando a gente a gente está fazendo alguma pesquisa com relação ao universo, nós vamos ver aquela miríade de estrelas, nós vamos ver o conjunto de planetas que existem na nossa galáxia, não é? E aí, então, o que acontece? A cada momento nós vamos vendo serem trazidas pelos cientistas outras e outras galáxias. Então, é um mundo incomensurável essa criação de Deus. E então, cada mundo tem um tipo de característica. E Allan Kardec, no sentido até de fazer com que a gente entenda melhor tudo isto, ele sugeriu, ele estabeleceu lá nesse capítulo uma categoria de mundos. Então ele fala a respeito desses mundos e ele fala também a respeito da progressão dos mundos. Então diz-nos ele lá, né, no capítulo 3, que ele, veja bem, é uma organização, não é, uma classificação que ele traz. Então ele diz assim: neste complexo imenso de mundos, nesse complexo imenso de moradas que existem no universo, ele vai classificando que existem mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ele aqui está se referindo a esses mundos onde a energia espiritual que vai sendo vivida por nós desde a condição de átomo, não é? Leon Denis vai dizer para nós do átomo ao arcanjo, e aí existem bilhões de anos. Então, nesta caminhada, vai haver um momento em que a energia que existe nos animais, aqueles de evolução maior, não é? Vai haver um momento que estas energias, esta força, vai ficar habitando um determinado tipo de mundo até que ela se humanize. Ela vai se humanizar e vai ter experiências. E aí então diz Kardec que são esses mundos primitivos destinados então a essas primeiras encarnações dessas almas na condição da humanidade. E daí para diante, né, é uma sequência. Allan Kardec nos diz então que existem os mundos primitivos, que existem os mundos de expiação e provas onde domina o mal, existem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, o que evoluir, elas estão, digamos assim, em repouso das fadigas que elas foram vivenciando como espíritos ainda imperfeitos. Depois, então, os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou ditosos, que são habitações dos espíritos felizes. Bom, ao determinado
determinado instante, nesse capítulo 3, né, que a gente vai colocar assim como uma tarefinha para a gente rever em casa, né, existe uma frase que a gente faz questão de colocar porque é ela que vai dar o tom da questão da transição. Quando ela diz assim: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. É uma notícia de muita esperança para nós, né? Porque nós que achávamos, né, que nós já estávamos numa fase de crescimento espiritual, a gente ainda se entende como este espírito que ainda precisa vivenciar as experiências que nós estamos passando. E Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, no item 15, ele vem dizendo, então, a respeito dessas misérias. Então, ele vai dizer para nós que a característica do ser espiritual que habita a Terra ainda é de muita imperfeição do mal, onde ele vai precisar lidar no dia a dia, né, com a inclemência do tempo e com a obstinação do mal. Eu tenho a impressão que se nós, nesse instante, ligássemos o nosso celular, a nossa televisão, nessa hora nós estaríamos ouvindo as notícias, não é? Da violência da guerra que ainda existe no mundo. E esta guerra, esta violência, ela é gerada ainda pela inferioridade espiritual do homem, né? Do ser que habita nesse instante a Terra. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, né? E alguém poderia estar perguntando, mas quando é que nós vamos sair dessa situação? Nós vamos sair desta situação no instante em que o bem for a prática da nossa vida. E se cada um de nós está buscando o bem, né, nós vamos ver então que a coletividade ela vai entrando por essa faixa do bem, mas dizem os nossos espíritos que ainda não é para agora. E alguém é assim, por que não é para agora? Por causa da dificuldade que todos nós temos na mudança, porque isto significa dizer mudança de comportamento. Então, quando Santo Agostinho está aqui dizendo para nós, não é, que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, então é interessante a gente entender que ele não está dizendo que é o único. Ele está dizendo que existem muitos mundos expiatórios, não é? E ele vai dizer cuja variedade é infinita. Vocês vejam bem, meus amigos, que eu acho que ainda não dá para a gente entender em realidade o que isso significa, porque nosso conhecimento ainda é muito pequenininho. Mas quando nós começamos a ouvir depoimentos de cientistas dizendo para nós a respeito desse universo que cada vez se descobre alguma coisa mais, nós então passamos a entender, sim, esse mundinho pequenininho que está, que nós estamos então vivenciando nesse instante, né? Eu gosto muito daquele cientista que é o Marcelo Gleiser, que ele sempre, nas descobertas, ele tem vários livros
científicos, é muito importante que a gente leia, que a gente veja alguém que se aprofundou, que estudou. Então, ele vai dizendo para nós, não é? Que interessante, essas descobertas fazem com que interiormente a gente faça um tipo de relaxamento e diga: eu não consigo ver um centésimo do que esse universo maravilhoso nos produz, né? E então, com isso, vem Santo Agostinho dizendo então que esse é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E ele então vai conversando conosco, né, no sentido, em outro item do próprio Evangelho, que ele fala a respeito da progressão dos mundos. Isto é, a nossa Terra, que nesse instante é esse mundo de provas e expiações, ela vai progredir, porque a lei do progresso, ela existe em todos os sentidos. Então não há aquele que diga que vai continuar e vai ficar no mesmo estágio evolutivo, porque a lei do progresso faz com que o indivíduo, o ser, caminhe, né? Então, quando ele fala a respeito da progressão dos mundos, nós estamos aqui também tratando dessa transição planetária. E o que quer dizer isso? Nós, nesse instante, como Santo Agostinho aqui disse para nós, né, nós estamos nesse estágio de mundo, de provas e expiações, onde ainda domina o mal. Esta situação vai mudar. Vai mudar porque nós vamos ver a Terra caminhando para um mundo de regeneração. E aqui nós estamos vendo que quando ele fala em regeneração, ele diz assim: ainda habita o mal, mas não nessa extensão que hoje nós estamos vendo. E vocês aí, alguém está me perguntando assim, mas o que os espíritos dizem do tempo? Olha, meus irmãos, eu só me lembro quando o nosso querido Divaldo Franco, né, para quem nesse instante a gente também está mandando um abraço muito grande, que ele receba esse carinho nosso, né? Ele vai dizer para nós a transição. Vocês estão preparados? O coração está preparado de todo mundo? Eu vou dizer quando, hein? Ele diz assim, a transição levará 1000 anos. Eu pensei que fosse amanhã. Não. Eu pensei que fosse daqui a 1000 anos. E isso significa o quê, meus amigos? Significa que a mudança de comportamento a nossa, né, de colocar dos indivíduos, ela não é feita de uma hora para outra. Nós vamos precisar vivenciar experiências voltadas para o bem, para a paz, até que a gente incorpore o bem. E alguém já pode dizer, mas eu sou uma pessoa do bem. Minha gente, todos nós que estamos aqui nesse instante somos pessoas do bem. Porque se não fosse, nós estaremos em outro espaço e não aqui. O que acontece conosco? Nós já conseguimos, e aí o coral, lindo coral, né? Estava dizendo para nós, olha só, nós cantamos, nós passamos tardes aqui, noites aqui, levamos as partituras para casa. Em casa nós temos espaços para a gente decorar, para a gente entender o que a gente está fazendo é o caminho do bem.
já é o caminho do bem. O caminho do bem e o caminho da paz. Então, meus amigos, olhando toda a nossa sociedade, nós vamos entender que existem passos, existem caminhos que nós vamos precisar assumir para que seja tratado dentro de nós, no nosso coração, essas virtudes que Jesus, então, está trazendo para nós. E a doutrina espírita é um caminho que vem, então, nos dizer que nós somos espíritos em trânsito pela Terra, não é? E esse trânsito significa dizer que eu vou deixar por aqui as dificuldades, as mazelas que eu estou ainda trazendo, e na medida que eu vou me liberando, eu vou então habitando uma casa melhor. Isso significa dizer, então, meus amigos, que, e a mensagem que o Eduardo leu diz aqui para nós, né, a respeito do trabalho de proteção, de auxílio, de defesa, que nós precisamos fazer conosco mesmo. Esta mudança significa, eu, nesse instante, eu já entendi os desafios da minha vida, e dessa forma eu vou me esforçar no sentido de modificar, no sentido de crescer, no sentido de entender melhor a vida, para que eu possa prosseguir o alvo. E o alvo, meus amigos, é justamente essa caminhada com Jesus. Jesus dizendo para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, significa dizer o seguinte: neste instante nós encontramos Jesus na nossa vida e já houve uma grande revolução. Que revolução foi essa? A revolução dos novos hábitos que eu fui então assimilando. Nós poderíamos dizer, meus amigos, que acontece conosco o que aconteceu naquela passagem de Jesus com Zaqueu. Então a gente vai relembrar para a gente poder falar e caminhar nessa transição. Porque esse espaço de transição na nossa vida é exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Alguém aqui não sabe da história do Zaqueu? Levanta o braço, quem não sabe. Que você sabe. Não? Não, então tá. Tem mais alguém que não sabe da história do Zaqueu? Não? Bom, então, mas como duas pessoas levantaram o braço, eu vou contar rapidíssimo para a gente poder seguir adiante. Zaqueu era um cobrador de impostos. E a gente sabe como é vista aquela pessoa que cobra os impostos, não é? E ele, então, já se encontrava entristecido, amargurado, porque ele sentia o olhar das pessoas para ele. E ele tem notícia de que ia passar em Jericó aquele homem que curava cegos, que curava coxos, que conversava com homens de má vida. E ele dizia assim, então, ele se considerava homem de má vida. Quer dizer, ele se conhecia, ele sabia o que ele fazia, o que ele sobretaxava com todas as pessoas, como ele era visto, e ele disse assim, eu não quero mais isso. E foi isso que aconteceu com ele. Ele sabe de Jesus, e ele então, ele quer conversar com Jesus.
e ele vai, mas como ele era baixinho, ele sobe na árvore, né? E ele está lá em cima de Jesus. Zaqueu, desce, porque eu vou jantar na sua casa. Então Zaqueu ficou meio perturbado, como é que ele sabe meu nome? E ele então, a partir daquele dia, daquele encontro com Jesus, ele muda. Ele então vai largar aquele trabalho, que ele também já não aguentava mais, ele vai acompanhar Jesus na sua marcha para curar, atender, conversar. Quando nós estamos falando dessa forma, né, lembrando Zaqueu e falando desses 1000 anos que ele tem, é justamente o espaço que nós vamos ter para encontrar esse Jesus, não lá fora, mas dentro de nós. E a questão que se fala, né, é no sentido de saber como é que eu estou vivendo o meu dia a dia, o que eu estou entendendo da doutrina, o que da doutrina eu estou podendo colocar em prática no dia a dia. Eu, que era uma pessoa que tinha tantas dificuldades, não é? E aí a gente lembra, não é, também de uma passagem, um livro que é bonitinho, que se chama Ressurreição e Vida, quando aquele monge estava cansado de ouvir todos os domingos as suas ovelhinhas, ele disse assim: elas são mentirosas, elas são hipócritas, elas se deixar, elas vão cometer crimes, elas prejudicam as outras. E é a hora, meus amigos, da gente se pensar nessa forma de agir. Como é que tem sido o meu dia a dia? O que a doutrina espírita já traz para a minha vida, que alguém vai dizer: interessante, como é que você mudou a sua vida? Por que você age dessa maneira? Ah, sim, então eu mudei. Eu antes dizia palavras feias, eu agora não digo mais. Eu antes era uma pessoa que me irritava muito por qualquer coisa, eu agora não me irrito mais. Eu brigava com todas as pessoas, agora eu não brigo mais. Ou melhor, tenho vontade, mas, não é? Porque a gente tem vontade, né? Mas a gente já aprendeu a calar aquilo sem trazer problemas para nós, não é? Então a culpa, então esses instantes de ira que nós temos, não tem que ser conforme eu quero, se não for assim, E a gente se pergunta, né? Porque a gente sabe que de uma hora para outra a gente pode partir para a espiritualidade. A gente não vai morrer nesse sentido de desaparecer, mas essa energia que está dentro de mim, ela segue comigo. E como é que eu então vou me melhorando a cada dia, né? Então são questões que nós vamos falando, que nós vamos nos colocando, para que a gente então faça essa transição. É isso que quer dizer a nossa conversa de hoje. Nós estamos aqui refletindo sobre esta transição que nós podemos dizer para nós que é esperança, que é felicidade, porque nós então vamos estar mudando o nosso estado espiritual. E com isso, meus queridos, o estudo da doutrina espírita, esta reflexão
faz com que a gente, então, se ajuste e que a gente possa melhorar cada vez que nós lemos uma passagem do Evangelho, cada vez que nós mergulhamos em algum texto de algum livro da doutrina espírita, nós temos então a oportunidade de ir mudando, de ir ajustando, né? Na linguagem do Pai Preto Velho, nós diríamos que nós vamos ficando mais fromoso. Então esse fromoso, né? A gente ouvia mais, a gente era novinha, e então tinha uma amiga nossa, né? Uma vizinha que ela se manifestava com uma entidade, que era o Caboclo Jaci, e ele dizia: minha filha tem que ficar mais formosa. Então, o que ele queria dizer com aquele formoso, né? É da gente, então, poder viver melhor, né? E tentar, nessa paz, né, que está dentro de nós, e fazer todo o entendimento. A mensagem que foi lida hoje no Eduardo, né, ele vai dizer para nós, né, a respeito da fé. Então, esse assim, para minha autoeducação, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu estou aqui numa trajetória de luz, que eu preciso das pessoas que estão em torno de nós, dos desafios que estão em torno de nós, mas tudo isso me dá uma força, porque eu sei que ninguém está a sós. Porque eu sei, e a doutrina espírita, quando me fala a respeito de reencarnação, me diz o porquê eu estou vivenciando tudo isso. Então, quem sabe o porquê aceita o como. Então, desta forma, meus amigos, alicerçar a fé para que nós possamos andar, fazer toda essa progressão, é o meu compromisso, e eu vou dizer a vocês, é o meu compromisso com Jesus. Porque Jesus é este ser, como diz aqui a informação, que veio para nós no sentido de mostrar o caminho. Disse assim: gente, olha só, era aquilo que ele dizia. Nós vamos, a gente tem toda uma proposta de vida baseada no amor. Esse amor que é respeito, que é consideração, que é aprender a olhar o outro, mesmo aquela pessoa com quem a gente tenha algumas dificuldades, a gente vai se dizer: tem algum motivo aí. Um de nós já se complicou nas estradas do bem e da paz, então agora é hora de crescer, é hora de seguir. O avô do André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele está lá num sofrimento muito grande, e ele e André Luiz encontra com ele, e ele conta ao André Luiz por que ele estava sofrendo daquele jeito. Então conta por que ele, num determinado, ainda como encarnado, né, como ele esqueceu da irmã de sangue dele, e ele pede perdão. Eu quero perdão, eu quero reencontrar essa pessoa, e reencontrando com essa pessoa, eu quero reatar, eu quero devolver para ela tudo aquilo que eu preciso. E o pedido dele
é de tamanha fé que ele vai ser atendido no sentido de programar uma reencarnação e ajustar. Ajustar para quê? Para se libertar, para sair desse momento de transição. Então, queridos, meus queridos irmãos, diz o Evangelho, diz aqui a mensagem 40 do livro Vinha de Luz, a lição do Evangelho é semente viva. Então o Evangelho vai precisar ser o nosso companheiro diário, no sentido de que nós possamos, como diz aqui Emmanuel, né, que cada um de nós é essa planta divina que vai sendo cuidada. O Evangelho, no dia a dia, na nossa vida, faz com que a gente se cure, com que a gente acerte essas questões, essas coisas que nós estamos trazendo, que nesta encarnação a gente está tendo a oportunidade de ajustar, de crescer. Então, por isso, nós vamos olhar no entorno, quem é que está no entorno, o que eu posso fazer? Eu posso vibrar pelo outro. Nesse instante de tantas guerras, nós podemos formar os nossos grupos de irradiação, porque a gente sabe do trabalho espiritual que vai sendo feito. Nós podemos então vibrar por tudo isto, e a nossa vibração ajuda as regiões de guerra, mas ajuda também a cada um de nós, que depois de um instante de preces, depois de um instante em que a gente passou ouvindo o coral, mas cada um que participou sabe o que é alegria espiritual. Então, na hora que eu chego em casa e que de repente na minha casa eu tenho o meu opositor, aquele espírito com o qual eu preciso ajustar algumas coisas ou muitas coisas, o meu coração está preparado. E o meu coração não mais vibra ódio. Apesar de tudo aquilo que aconteceu. E alguém pode dizer, mas eu não consigo. E a gente sabe que a gente consegue. É o esforço que nós vamos fazer. Cada instante desses, nós vamos liberando tudo aquilo que nos prendia, as questões materiais, tudo aquilo que nos prendia a certa descompasso, e nós vamos então crescendo. E se a gente sentir que a nossa emoção ainda precisa de trabalho, ainda precisa de tratamento, meus amigos, nós temos a homeopatia, nós temos os florais, nós temos as preces, nós temos os plantões na casa espírita, em que a gente vai estar sentadinho lá, de olhos fechados, conversando com os amigos espirituais e pedindo o socorro. Então, nós vamos nos encher dessa energia para que a gente, então, se melhore, que a gente, então, possa caminhar na nossa jornada. Enfim, meus amigos, quando nós estamos aqui tratando de transição planetária, que a gente entenda que a transição planetária é esse momento para mim. Eu, espírito, ainda habitante desta terra, mas que estou fazendo os esforços no sentido de que quando soar o meu momento
momento de despedida desta estrutura, deste corpo, mas a gente não está dizendo morte, porque a gente sabe que nesse sentido ela não existe, né? É a hora de eu partir para outras tarefas. Nós então vamos agradecer, né? E Leon Denis nos ajuda com um tipo de mantra que ele faz e que então a gente vai conversando com esse espírito maravilhoso que lá no Problema do Ser, no Destino e da Dor, ele nos orienta falando da seguinte maneira, né? Quando ele diz assim: ó homem, né? Ó homem, ó ser humano, vocês todos tenham a certeza dessa nossa condição espiritual, e esse é o caminho para o nosso crescimento. Então ele diz algumas coisas que eu procurei assim fazer uma frasezinha, né? Que dá para que a gente veja, para que a gente se veja e que a gente se fortaleça quando ele diz assim: eu sou um ser espiritual encarnado, cada vez mais lúcido da luz que me ilumina e que me leva a um novo caminhar. Então eu estou reconhecendo, diante de tudo isso que eu estou aprendendo, das nossas práticas, dos nossos estudos, desses instantes em que nós estamos aqui meditando com estes livros abençoados da doutrina espírita. Então eu também estou conversando comigo. Diminui a culpa, diminui a dor, diminui aqueles instantes de engano, e eu vou conversando comigo. Então eu vou repetir e depois vou seguir quando ele diz: eu sou um ser espiritual encarnado, cada vez mais lúcido da luz que me ilumina e que me leva a um novo caminhar. Nada me perturba, pois tenho Deus dentro de mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Então a gente aqui está fazendo, vamos assim dizer, um libelo de fé, de crença, que vai então penetrando dentro de mim. E ele diz assim: vou seguir na certeza do amparo e da proteção que cai sobre mim. Então nós temos a certeza, meus amigos, e isso a gente volta, né, com os nossos, com essa nossa página que vem falando a respeito da fé, que vem dizendo para nós que muitas das vezes os cuidados do mundo nos levam para alguns caminhos diferentes, mas eu já senti qual a melhor direção. Então, queridos, que nós possamos, o convite que a gente vai fazer a todos vocês, é que nós possamos continuar refletindo sobre esta transição, sim, porque eu sei que eu sou esse espírito que está fadado à luz. Se eu ainda não conseguir enxergar a luz, eu vou fazer esse esforço. Eu vou fazer esse compromisso comigo mesmo. E dessa forma, eu vou estar levando luz no entorno em que eu resido, né? E aí, me lembrei agora, um minutinho só, né? De que é dessa forma que nós vamos ajudar
às nossas crianças, aos nossos jovens. Hoje de tarde a gente estava aqui recebendo uma notícia de uma jovenzinha que se suicidou. Então a gente fica assim, a gente vai orar por ela, sabendo que ela vai ser atendida, até por causa dos motivos que ela com certeza deixou, mas quem estiver perto de nós, a gente vai fazer esse esforço, no sentido de ajudar, no sentido de amparar, no sentido de acolher, de orar em companhia, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de luz e sabendo que Jesus pode contar conosco onde quer que a gente esteja. Muita paz.